Nós estamos aqui no nosso estúdio, temos o prazer de receber aqui a Carla Farrima. Ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB Mato Grosso. Carla, seja bem-vinda. Que prazer recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós estávamos falando aí de primavera, né, desse programa de castração de animais, que é muito importante, sim, né? Mas que pena que o carro móvel de castração só chegou o móvel, né? Só chegou o móvel, faltou a castração. Faltou a castração, era o principal, né? O objetivo. Qual é o papel dessa comissão na OAB? A Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB, ela vem para acompanhar esses casos que ultimamente parece que tem tendo ganhado mais visibilidade. Eu não sei se sempre aconteceu e as pessoas que não faziam as denúncias, ou se agora de verdade esses casos aumentaram, né? Sim. Então a OAB ela acompanha, quando essas denúncias chegam para a gente oficia os órgãos responsáveis, que é a Delegacia de Meio Ambiente, ou no caso do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a gente acompanha esses casos até a resolução deles, seja com uma condenação criminal, né, por maus tratos, ou uma apuração de quem é o verdadeiro autor do crime. Semana passada aconteceu um crime horrível, né? Aquela manta térmica que ficou naquela cachorrinha. Sim, no caso da Charlotte, a cadelinha. Inclusive hoje tem uma manifestação, sim, né, da tutora da Charlotte em frente ao pet shopping que sim. Houve aquele tratamento, a coitadinha, né? Mas independente disso, eu não sei se a pandemia fez com que as pessoas tivessem mais animais e algumas pessoas não estão preparadas, pensam que o animal não é um ser vivo. É a visão romântica, né, de ter um bichinho. Pensa que é um bebelô, né, que você compra e ele não faz as necessidades fisiológicas. Eu acredito que sim. Na pandemia as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa, sim, né, e aí elas acharam, a gente vai ter tempo agora. Só que elas esqueceram que uma hora a vida ia voltar, as nossas rotinas, né, externas. E a gente tem que sempre lembrar que o animal, eu falo, é para a vida toda, né? Quanto sim, a gente assume essa responsabilidade de cuidar dele aí. Tem animal que vive 15, 20, 30 anos, sim, um cachorro, um gato. Carla, isso é interessante falar do ponto de vista jurídico, né? Maltratos animais, seja o que for, é crime. Sim, maus tratos animais é crime. Em 2020 a gente teve uma sanção, teve uma alteração na lei, a lei sanção, sim, que foi por conta de um cachorro. E ele agravou a pena para contas maltratos contra cães e gatos especificamente, porque são animais do nosso maior convívio, né? Sim. Então hoje a pena aí é de reclusão de 2 a 5 anos. Então eu sempre falo nas entrevistas, é muito importante as pessoas denunciarem. Se as pessoas não fizerem a denúncia no órgão responsável, que no caso é a Delegacia Especializada de Meio Ambiente aqui em Cuiabá, a gente nunca vai ter uma atenção, um cuidado especial para isso, ou uma punição para as pessoas que cometem esses crimes por falta de denúncia. Então as pessoas têm que denunciar, elas têm que acompanhar essas denúncias delas, para que de verdade a gente tenha efetivamente essa lei, né? Sim. A passos lentos a gente vai tendo essas mudanças. Foi como eu disse, foi para cães e gatos, mas a gente sabe a necessidade para animais silvestres, que a gente teve aquele caso das onças, né, que sim, repercutiu muito, que a pessoa foi presa, mas logo foi solta, porque a sanção penal para isso é muito baixa ainda. Então é uma necessidade do nosso legislativo que aumente essas penas para todos os casos de animais, tanto os silvestres quanto os domésticos. E existe o aumento de adoção de pets na pandemia foi de 400%. Pois é, as pessoas passaram mais tempo em casa e elas entenderam que naquele momento elas tinham condições de ter o animal. Só que, como eu disse, elas esqueceram que uma hora, querendo ou não, as nossas rotinas iam voltar, né? A normalidade, digamos assim. Eu faço parte desses 400%. E eu acho que foi muito importante naquele momento, primeiro porque eu tinha uma filha pequena, que perdeu totalmente o convívio com todo mundo, e a fase de adaptação da gente com o pet com a gente, porque fácil, também é um ser vivo, ficou muito mais fácil. Então, quando a rotina voltou normal, estávamos todos já ambientados uns aos outros. Confesso que eu também fui, eu saí de um gato para 4. Então, eu tinha minha cadelinha já, eu falei, preciso de uma companhia. Foi o hora que eu cheguei em 4, falei, não, acho que agora já... Agora deu. Agora já é inventar um nome aqui, é uma gatóloga. Tem vários gatos. Apesar disso, cara, tem uma coisa, eu acho tão triste isso, a gente enxerga muito em torno das cidades, principalmente as vias mais rápidas que passam dentro da cidade e fora da cidade, constantemente a gente vê animais mortos, né? Sim, e as pessoas, infelizmente, eu não sei se
naquele momento elas já atropelam e o animal já vem a falecer, ou se eles ficam ali, né, o que seria pior, agonizando, sem ter um atendimento. A gente tenta fazer é muito importante essa campanha de conscientização, né, para as pessoas, que a cidade aí tá cheia de radar. Então não tem a gente vai do outro princípio, não tem necessidade nenhuma da gente andar em velocidades muito altas, porque a gente não tem aquele reflexo de conseguir frear, e às vezes só dar uma freadinha ali o animal termina de atravessar a rua, ou então a gente ajuda ele a sair do meio da rua também, para não... Agora, tem umas mortes que eu acho que é maldade. Por exemplo, esses dias um gato estava morto. Gente, não é fácil pegar um gato. A pessoa ele deve ter feito alguma coisa para acertar esse gato. Ele é muito rápido, né? Se é uma galinha, se é alguma coisa assim, a galinha corre na frente da minha direção, tá, né? Mas os cãezinhos, por exemplo, são muito inteligentes para atravessar a rua, não são... Né? A gente vê eles esperando, às vezes, né? Fala, nossa, cachorro parece que e não é um sabe. objeto pequeno, sabe? É uma coisa que você enxerga lá, você tá vendo, tá? E de repente a gente vê... Agora, assim, a gente vê cavalo morto, né? Vê bezerro morto. Esses dias aqui na Maria Andreasa tinha um cavalo morto, né? Alguém atropelou um cavalo. Se o cara não enxerga um cavalo... eu não devia, acho que não devia ter dirigindo, né? E é importante que as pessoas saibam que existe uma lei municipal que, em casos assim de associação ou de pessoas físicas que resgatem esses animais em alguma situação de digamos, maus tratos, né, um atropelamento, e essa pessoa o autor dessa infração for identificada, ele é obrigado a arcar com as despesas desse animal nas clínicas veterinárias. Então a gente sempre fala, por isso a necessidade, eu reforço, de fazer as denúncias para que se investigue e descubram o causador. Fogem também, né? Porque você descobrindo, as pessoas vão... Eu falo, infelizmente, o ser humano, ele parece que só aprende quando ele é penalizado. Punido, né? Só pela punição. Pois é triste eu queria te perguntar a respeito Só, Julie, para esclarecer, ligada com o interior inteiro, né? Quando eu falei da questão do cavalo, esse cavalo estava num local residencial e de uma via que não daria para estar passando acima de 60 km por hora, porque eu entendo sim que muitas vezes pode acertar um cavalo quem está numa BR aí, onde se anda 110 km por hora, né? Nesse caso aqui, estou falando de uma via que atravessa dentro de Várzea Grande, né? Aqui em Cuiabá é um pouco... existem muitos casos assim também, digamos, de abandono de animais de grande porte, após esses animais trabalham, né, com os carroceiros muito tempo, e às vezes eles são abandonados. E também existe uma lei municipal já, só que aí não adianta a gente criar a lei e não dar uma solução, uma efetividade para ela, que proíbe o uso de animais de grandes portes, no caso o cavalo, com carroceiros. Só que a gente não dá o que aquela pessoa ela ganha vida com aquilo ali. Então a gente também não adianta criar uma lei, porque essa lei ela acaba ficando ali só no papel. Então a gente tem que também dar uma outra solução, ruim, né? E aí, Carla, eu acho muito ruim essas leis que é escolhido alguns para ser punido e a maioria continua fazendo, né? E aí é terrível. Eu falo uma das questões assim que eu acho bravo, assim, duro, né? Essa questão das barreiras que fazem nas estradas do trânsito, né? Naquele local ali, já cansei de ver, tá ali multando uma pessoa e 10 passa fazendo a mesma coisa. Então, assim, a gente não pode trazer isso, porque daí a gente sai da sensação de justiça que a gente deveria ter. Eu te interrompi, Júlio, quando você fez a pergunta. Eu queria perguntar, houve recentemente a mudança na lei, né, a lei sanção, e você falou também das leis municipais. Eu queria saber como que está esse arcabouço legal a respeito da proteção aos animais. Aqui em Cuiabá, existem diversas leis, até municipais, que amparam tanto animais comunitários, os protetores, existe uma diretoria de bem-estar animal, né, aqui na capital, mas a gente vê, como eu disse, a gente caminha ainda a passos lentos, porque, como eu disse agora sobre a lei dos cavalos, que não adianta a gente criar uma lei e a gente não fiscalizar ela e não fazer ela ser cumprida, e para todos, não para um ou para outro. Você pode, porque você é meu amigo, e você não pode. Então, existem leis municipais que falam sobre a proibição de animais de grande porte puxando carroça. Existe a lei do animal comunitário, porque é um caso assim, muito comum nos condomínios de Cuiabá, porque em Cuiabá estima-se que são mais de 15 mil animais em situação de rua. Então são muitos animais. As ONGs, as entidades sem fins lucrativos, elas às vezes não conseguem realizar esse trabalho, que é um pouco impossível. Então existe a lei do animal comunitário, que o animal, tanto o gato ou o cachorro, que se estabelece ali naquele ambiente, ele, se tem algum protetor, alguma pessoa que sensibiliza com ele, passa a cuidar dele. Eu falo cuidar, não é só alimentar,
fazer a castração, a vacinação, ter todos os cuidados básicos, né, de saúde com aquele animal, ele é autorizado, digamos assim, a continuar convivendo ali. Então, existem muitas leis aqui em Cuiabá, assim, que a gente precisa que as pessoas tenham conhecimento, como eu disse, essa lei recente também, no caso de atropelamento ou no caso de maus tratos, quando efetivamente é encontrada a pessoa que fez aquele crime, ela tem que arcar financeiramente com os cuidados daquele animal. Então, as pessoas, às vezes, elas têm que fazer as denúncias, elas têm que acompanhar, para que que a gente tenha o efetivo cumprimento dessas leis. Inclusive, quando eu conversei com a Carla a respeito da entrevista, tinha na semana anterior ocorrido uma operação, né, da Polícia Civil contra os maus tratos. Até uma pessoa chegou a ser presa em flagrante, né, pelas condições em que o bichinho dela foi encontrado. E aquela operação ocorreu devido a denúncias, né? A Denilze mandou mensagem para a gente pedindo: bom dia, qual o número de telefone que a gente pode denunciar? Aqui no meu bairro tem muito cachorro e gato que o dono não cuida. Se for em Cuiabá, tem o Bem-Estar Animal, que agora eu não posso verificar aqui até o final da entrevista. Eles tinham um 0800 e um número de celular. E também direto na delegacia. Isso às vezes a polícia militar ela não está preparada para aquela situação, mas ela é a nossa fonte de ligação direta. A denúncia ela tem que ser feita na polícia, porque, como eu disse, existe uma delegacia especializada de meio ambiente, ela tem um efetivo que ela vai nos locais, ela verifica aquela situação. Eles, infelizmente, eles não têm ainda um respaldo, porque às vezes eu já tive em conversa com a delegada responsável, né? Os policiais vão ao local, eles veem que é uma situação de maus tratos, mas infelizmente o que eles vão fazer com aquele animal? Não existe um local onde eles podem fazer esse resgate ali para punir o agressor, o infrator ali, mas eles não têm para onde levar o animal um pós. Então, a gente também precisa de uma conscientização do próprio poder público municipal e estadual para que se construa, né, algum local onde pode efetivamente prender a pessoa e resgatar aquele animal, levar para uma clínica conveniada, algo assim. Então, às vezes, também a delegacia ela fica de mãos atadas porque ela não tem para onde levar o animal quando resgatado. O telefone é 99207 4318. 99207 4318. Aqui para Cuiabá. Isso, Diretoria de Bem-Estar Animal de Cuiabá. Cara, quais são os crimes ainda mais comuns nos animais? A gente falou de atropelamento, isso é uma outra questão, né? Estaria no âmbito dos acidentes evitáveis, muitas vezes, mas é um acidente. Mas tem o crime mesmo de não alimentar direito, o abandono. Acho que o abandono é o maior, assim, né? Que eu falei, esses animais que vivem em situação de rua, não são animais de rua, eles vivem naquela situação, porque não é uma escolha deles estar ali. E eles não nasceram ali. Em algum momento, alguém abandonou, se a gente for lá no início, né, alguém abandonou aquele animal e ele foi vivendo ali, às vezes vai reproduzindo ali, mas então é o maior. Mas lembrando assim, que a lei, ela não tem, não falei especificamente o que é os maus tratos, o que é o maus tratos, mas a gente vai num conhecimento básico que você tem que não manter o animal num local limpo, adequado, com cobertura para sol e chuva. Às vezes a pessoa, eu tenho que colocar uma corrente, mas tem que ter um espaço assim, para o animal poder se locomover, que ele consegue ir longe, fazer as necessidades dele e voltar. Então, são alguns fatores que podem ser considerados maus tratos. Lembrando que canil não é jaula, né? Muita gente faz uma jaula pensando que... tem que ter um espaço para o animal poder ficar ali. Então, ali também tem que ter a soltura. Não é pegar um animal e deixar no canil 24 horas por dia também. Ele tem que ter um momento de liberdade. Tem uma prática horrível, por incrível que pareça, ela ainda existe bastante no Brasil afora. Que é o cara que tem lá a gata, tem uma cadela, né? Da cria, coloca tudo dentro num saquinho, alguma coisa, sai com o carro, a coisa, vai longe lá e abandona. Lembrando que isso é crime, né, cara? Crime, o abandono é o maior, acho que é o que mais acontece, né? Sim. E é crime. Por isso é importante a gente voltar lá no início da entrevista a castração, né? Sim. Hoje em dia ela é uma forma de evitar aí que a gente consiga não ter tantos animais em situação de rua, castrando. E, como eu disse, às vezes hoje a cidade está cheia de câmeras, então, todo mundo hoje tem um celular. Então, quando vê uma situação assim que você desperte sua atenção, alguém com algum saquinho estranho num ambiente muito longe da cidade,
A maioria das vezes é um abandono. E lembrando que quase todos os municípios, muitos municípios, têm castração gratuita. As prefeituras disponibilizam, né, locais para isso. É só questão, muitas vezes, de informação. E tem uma outra questão, cara, que é muito interessante, porque quando começa a aplicar uma lei que não existia, ela é relativamente uma lei muito jovem, nova, né? A gente vê alguns comentários do tipo, é engraçado, né? Mas o ser humano, o cara lá mata o outro, tá? Não tem esse rigor. Uma coisa, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, uma coisa não anula a outra, tá? E não dá para comparar a aplicação de uma legislação com animal em relação aos seres humanos. Nós humanos, a nossa capacidade de defesa, nossa capacidade de argumento, de socialização, ela é completamente diferente, né? E as pessoas ainda têm essa questão de ficar fazendo essa comparação, assim, como se o mundo não pudesse evoluir. Sim, já me perguntaram uma vez, mas por que você defende os animais e não defende as pessoas? Porque se você entra, eu sempre falava isso, se você encontra um imóvel com 10 crianças sozinhas, o Ministério Público imediatamente, toda a polícia está em cima. Se você encontra um imóvel com 10 cachorros ou 10 gatos, é tão difícil você conseguir uma ajuda para aqueles animais. Então, eles não são seres que eles precisam de alguém para lutar por eles. Então, eles precisam de voz. E a gente está aqui na comissão atrás disso, atrás de mais leis, né, que amparem isso, maior acompanhamento dessas questões para que as pessoas que fazem isso sejam punidas. E a gente tem que entender que a evolução não é uma coisa ou outra. A gente tá com esse negócio meio, parece que a gente deu uma travada no cérebro, né? Em política tá com esse negócio, ou é isso ou é aquilo, né? Não, tem coisas que uma coisa não anula a outra, elas têm que caminhar junto, elas têm que evoluir. Aliás, a própria comissão, as comissões na UAB, para quem conhece, para quem é mais longevo igual eu de muitos anos, né? As comissões na OAB, ela tem aumentado gradativamente porque tem aumentado os problemas, ou seja, ou as necessidades de combater coisas que até então não eram problemas. Sim, nós temos diversas comissões na OAB. Antigamente a gente ficava mais preso no direito civil, no direito penal. Hoje são ramos do direito aí que vão começando a existir e se vê essa necessidade de acompanhamento da ordem. Sim, não faz muito tempo comissão da mulher, não existia, né? E hoje não dá para pensar uma OAB sem ter uma comissão da mulher, né? Depois veio a questão das prerrogativas, vai formando. Eu acho até que a Comissão dos Direitos dos Animais demorou um bocado, porque eles estão convivendo com a gente há tanto tempo. Ela começou na gestão passada. Na gestão passada já teve uma comissão e agora é a segunda gestão que tem essa comissão aí. E que é um direito novo, né? Um direito que vem tomando muito espaço, porque hoje os animais eles deixaram de ser só aquele... eu quero um cachorro para cuidar da casa. Passou de hoje em ser dia eles só. são da Hoje família, em dia né? eles fazem parte, eles dormem dentro da casa, eles não cuidam mais da casa. A gente precisa de câmera para isso, porque o cachorro mesmo ele tá lá dentro do quarto. Sim. Tem alguns que dormem na cama, né? A minha, por exemplo, dorme na cama. Tem gente que já virou parte da família, parte integrante eu acho, da inclusive, família. bem esquisito o dia que ela não quer dormir comigo. E eu vejo que muito em breve, não vai demorar muito, né? Ele deve entrar como um processo de documentação animal. Que à medida que você passa a ter responsabilidade animal, vem os acidentes, uma série de coisas, não deve demorar muito. A gente vai estar aí com a obrigatoriedade de documentação, de registro, né? Existe em São Paulo, eu acho que é a maior cidade, né? Existem mais leis assim sobre isso. E existe a necessidade da microchipagem, né? Que é uma forma de identificação daquele animal. Isso. Quando aqui em Cuiabá tem algumas clínicas veterinárias que já fazem isso também, bem pouco, né? Perto das pessoas dizem, mas colocar um chip no meu cachorro, como assim? E não é um GPS também, é bem... A pessoa vai fugir, eu vou encontrar ele. Não, é só de identificação. As pessoas, a gente tem que começar a saber, porque às vezes é como a gente diz, aquele animal, ele estava na casa de alguém, a pessoa não quer mais, ela abre o portão, ele sai, mas quem era o responsável por ele? Pra gente poder sempre ir atrás dos responsáveis. Na Inglaterra é obrigatório todos os pets ter a chipagem. Em Santa Catarina, desde os anos 60, já tem cemitério de gato numa cidade. Eu não lembro o nome da cidade agora, acho que é Blumenau, os negócios assim. Se não estou enganado, é Blumenau. Tem um cemitério de gato.
São coisas que vão começar a surgir. Né? Eles cada são dia mais... novas realidades. Cada dia mais existentes. São os novos direitos, né? O direito, ele vai surgindo, porque o direito, ele vai acompanhando a evolução da sociedade, né? E como você disse, antigamente a gente não tinha lei que protegia a mulher, e aí a gente foi criando, vendo a necessidade disso. Então, hoje a gente tem algumas leis já sobre animais, e nos nossos superiores tribunais a gente vê discussão sobre... pensão para animais, sim, guarda de animais. Sim. Então é uma coisa que vai a cada dia mais evoluindo e a sociedade vai acompanhando isso. É o cemitério de gato em Blumenau mesmo. Agora são 7h25. Carla, queria te agradecer muito por essa visita, desejar sucesso, porque é uma comissão que ainda está engatinhando, né? Segundo mandato só. E se tem mais alguma informação que quiser passar ao público, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez o convite. A população que queira fazer uma denúncia, tem os órgãos fiscalizadores, e também a comissão está de portas abertas para poder acompanhar as pessoas e sempre orientar da melhor forma possível. Quem tiver alguma denúncia pode entrar em contato também com a AB, que a gente acompanha e orienta as pessoas. Nas seccionais das regiões tem também a mesma comissão? Algumas tem já. Sei que em Cáceres, se eu não me engano, tem. Rondonópolis também. As seccionais maiores tem também. Maravilha. E parabéns pela escolha dessa causa tão importante. Muito obrigada.